Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Amém, irmãos? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito tenho ouvido acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que algumas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Querido Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti uma vez mais. E eu te peço, ó Deus, que tudo aquilo, Pai, que a minha boca for dizer, que venha de Ti, Pai. Que venha diretamente do Teu trono para o meu coração, Pai. Para os nossos corações. Porque viemos para ouvir e precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu oro e te agradeço no nome santo e bendito do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Nós sabemos, irmãos, pela palavra, que Saulo, ele era um homem que perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos, ele era um homem duro, um homem bruto, um homem sem medo, e ele perseguia a igreja por acreditar que ele estava fazendo um bem para Deus. E ele andava de um lado para o outro, buscando os cristãos para colocá-los na prisão. A palavra é tão pronta em nos dizer que Saulo, ele chegou a consentir até mesmo na morte de Estevão.
Saulo estava presente no momento em que Estevão foi apedrejado até a morte. Quando eles viram que Estevão havia desfalecido, que estava sem vida, eles chegaram e colocaram as vestes de Estevão aos pés de Paulo, dizendo com aquele gesto que aqui nós entregamos o que tínhamos que fazer. Nós cumprimos com aquilo que você acha correto. Eles colocaram como que dizendo para Paulo ali, está consumado a nossa tarefa. Mas Saulo, ele não se deu por contente simplesmente com aquele ato. Naquele mesmo dia, diz a palavra, que ele fez uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos os que estavam ali foram dispersos pela Judéia, pela Samaria, menos os apóstolos. E Saulo, ele continuava assolando a igreja, ele entrava nas casas, e ele não estava preocupado se era homem, se era mulher, ele ia tirando, arrastando para jogar na prisão. Mas a palavra nos mostra que aqueles que se dispersaram, eles não ficaram amedrontados, eles não ficaram parados. Eles continuaram anunciando a palavra de Deus. Eles continuaram divulgando a palavra de Deus. E Saulo, é claro, ele não estava contente em ouvir que a palavra de Deus continuava sendo pregada, sendo anunciada. Então ele foi até o sacerdote e pediu para que o sacerdote lhe desse cartas. Ou seja, lhe desse autoridade para que ele pudesse ir pelos caminhos, ir às cidades vizinhas, e onde ele encontrasse algum dos que professassem sobre essa crença, fosse preso, fosse trazido. E ele pegou as cartas e foi de caminho para Damasco. Enquanto ele estava indo com essas cartas, eu acredito que ele estava pensando no grande número de pessoas que ele estaria trazendo amarrado no seu cavalo, no cavalo dos que estavam com ele. Provavelmente ele imaginava uma grande fila de pessoas sendo trazidas para serem presas em Jerusalém. Mas eu quero dizer para os irmãos que o homem, ele vai simplesmente até um certo ponto. Por mais que você seja forte, por mais que você seja sábio e entendido, por mais que você tenha um poder aquisitivo alto, você só vai até onde o Senhor permitir. O homem não vai além da onde o Senhor permite. E o Senhor permitiu que Saulo fosse pelo caminho de Damasco, porque o Senhor tinha preparado ali algo para ele que ele desconhecia. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas que nós achamos que é do agrado de Deus. E Ele até permite, através do nosso livre-arbítrio, que nós façamos. Mas nós vamos fazer até onde Ele deixar.
Eu falo porque nós costumamos ter isso dentro de nós. Eu faço aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, como bem eu quero, mas não é assim. Nós fazemos do jeito que nós queremos quando o Senhor permite. Quando Ele diz chega, chega mesmo. Quando Ele diz agora, zerou, pode escrever, está zerado. Não tem mais como você fazer nada. Você não vai poder mover mais uma palha se for do teu jeito, a não ser que seja da maneira com que Deus determina. Nós convidamos pessoas para virem para a igreja. Nós convidamos os nossos amigos, os nossos familiares. E eles sempre têm uma desculpa para não virem. Eles sempre têm um compromisso que, segundo eles, é mais importante ou mais interessante do que estar dentro da igreja ouvindo uma palavra de Deus. Mas eu digo para você não desanimar, porque quando o Senhor diz, vem, vem. Sou testemunha vivo disso. Sempre que o Senhor fala, pode escrever, vai acontecer. Ele pode dizer para você, hoje eu não vou. Hoje eu tenho um compromisso. Hoje eu não quero. Hoje está frio. Hoje está calor demais. Hoje está chovendo. Hoje eu tenho um encontro com alguém que eu não posso faltar. Hoje eu tenho uma reunião de trabalho. Enfim, mas no dia que o Senhor falar para você, acabou-se as reuniões, acabou-se os encontros, acabou-se tudo aquilo que te agradava, porque a partir de agora você vai fazer aquilo que eu determinar. E o Senhor diz, venha, pode escrever, meu irmão, minha irmã, nada nem ninguém tem poder para impedir que você venha para os braços do Senhor. E neste dia, nós vemos aqui, irmãos, como estava acontecendo. Saulo estava cheio de cartas, imbuído de toda a autoridade, de todo o poder que o homem pode conceder ao homem, mas sem nenhuma autoridade que vem de Deus. E a última palavra sempre vai ser a palavra de Deus. O homem pode te mandar como certo. Ele pode dizer para você, pode ir que está tudo certo, é só chegar e tomar posse. Se o Senhor não disser, não está certo. Mas se o Senhor falar para você, olha, não se preocupe com as barreiras, não se preocupe com os impedimentos, não se preocupe com as provas que terão no seu caminho. Ele vai dizer para você, vai porque eu sou contigo. Você pode ir porque você vai chegar lá e você vai tomar posse. Porque é Deus que está dizendo. Então não tema o que possa te fazer o homem. O homem, ele pode sim achar que ele pode todas as coisas. Ele pode até achar que ele pode te humilhar porque ele tem algo mais do que você. Ele tem uma estabilidade financeira que você não tem. Ele tem bens materiais que você não tem. Mas isto não é motivo para que ele queira te humilhar, porque ele também é pó como você é pó. E Saulo estava ali, irmãos, todo pomposo, como se fosse ele o próprio Deus, como se fosse ele alguém que nós conhecemos de modo terreno, que se acha
o que dá a última carta, e que todos ao redor têm que cumprir com aquela determinação com que ele está deixando. Então Saulo estava desse jeito, como está, pensando que só ele pode. E o Senhor diz: hoje eu vou abatê-lo. O Senhor diz: hoje eu vou mostrar para ele que todo o poder de que foi dado a ele é nada diante do poder que eu tenho. Deus vai mostrar para ele que ele está grande, de acordo com o significado do seu nome. Saulo vem de Saul, Saul significa grande, mas o Senhor mudou o nome dele para Paulo, para pequeno. De grande para pequeno, por quê? Porque o Senhor não quer os grandes, o Senhor quer os pequenos para torná-los grandes. E é isso que nós estamos vendo aqui. O Senhor tornou um grande em pequeno e fez novamente dele grande, mas grande diante da presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter esse entendimento, porque quando Saulo estava indo pelo caminho de Damasco, uma luz muito forte brilhou naquele caminho, e aquela luz, de tão forte que era, que ela cegou Saulo. Ela cegou. Ele caiu do seu cavalo, ele caiu no chão. O Senhor jogou ele no chão para que ele percebesse que ele é pó, ele tem que ficar com o rosto no chão. Ele é pó, como todos os demais, como todos nós. E ele, irmãos, quando caiu do seu cavalo, quando ele caiu no chão, ele já ficou cego imediatamente. E esta luz que brilhou ali naquele caminho, é a luz do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus. E esta luz, quando ela brilha no nosso caminho, ela nos cega, irmãos, para as coisas que são terrenas, elas nos cegam para as coisas que são deste mundo. Quando nós passamos a enxergar esta luz, nós enxergamos o brilho do Senhor na nossa frente, o mundo espiritual se abre diante de nós, nós não vemos mais as coisas que pertencem a este mundo, as coisas que nós fazíamos, nós não sentimos mais prazer em fazer, nós deixamos tudo isso de lado. Tanto é, irmãos, que Saulo, ele via o mundo espiritual. Ele via, os seus amigos não conseguiam ver, só ouviam a voz, mas não viam, e o que ele estava vendo? E ele estava vendo o Senhor, tanto é que ele pergunta: quem és, Senhor? Se ele perguntou é porque ele estava vendo, ele estava tendo esta visão, os olhos espirituais estavam abertos. Os olhos carnais estavam cegados, mas ele estava vendo o Senhor, e ele disse: quem és, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Glória a Deus. Eu sou Jesus Cristo. O Senhor se apresentou para ele. Ele teve naquele momento o tempo para conhecer quem era Jesus. Um Deus que ele achava que ele estava servindo de uma forma certa, sem o conhecer. Muitos servem sem conhecer, mas nós devemos conhecer o nosso Deus. Nós devemos saber quem é o Deus que nós servimos e conhecer o seu poder e saber o que ele faz. O Senhor Jesus disse para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.
Os aguilhões, irmãos, eram ferramentas usadas nos arados, quando os animais estavam arando a terra. Se ele empacasse, se ele tentasse retroceder, aqueles aguilhões, aquelas ferramentas feriam o animal. E ele tinha que ir para frente. Ele não podia retroceder. E Saulo estava assim, irmãos, sendo ferido por esses aguilhões, quando ele permitia que alguns dos servos de Deus fossem feridos, quando ele prendia alguns deles, ele também estava sendo ferido. E ele então, irmãos, ele sentiu naquele momento em que o Senhor disse essas palavras, ele sentiu um grande tremor. Ele sentiu, naquele momento, irmãos, um certo pânico, um certo pavor. Ele ficou apreensivo com aquelas palavras. E ele disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ele queria saber o que Deus queria que ele fizesse para que ele pudesse sair daquela situação. O Senhor disse para ele: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Levanta-te. Ele estava no chão. O Senhor falou: pode levantar. Porque o Senhor não fala com o caído, mas o Senhor levanta e fala com aquele que está em pé. E o Senhor disse para ele: levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E aqueles que iam com Saulo, eles pararam espantados, sem saber o que estava acontecendo. Porque eles ouviam a voz, mas eles não viam ninguém ali. Eles imaginavam: com quem que Saulo está falando? Ele deve estar delirando com o tombo, porque só ele está vendo. Se é que ele está vendo alguém. E Saulo, ele se levantou do chão. Ele abriu os olhos, mas ele não conseguiu enxergar nada. Ele estava realmente cego. E quando nós conhecemos a Jesus, irmãos, por um pouco de tempo, é bom que os nossos olhos estejam fechados, para que nós não vejamos as coisas do mundo, as coisas que antes fazíamos, as coisas que nos apeteciam, as coisas que nos davam prazer, para que não voltemos para elas, mas que possamos permanecer no caminho em que nós estamos iniciando aquela nova jornada. Porque o Senhor Jesus, Ele já está fazendo de nós uma nova criatura. Saulo ali, ele já não era mais aquele homem duro, aquele homem rude, aquele homem valente, bravo. Ele já estava ali um homem manso, um homem querendo saber o que Deus tinha preparado para ele, o que Deus tinha para ele. E aqueles homens que estavam com Saulo levantaram ele, pegaram ele pelo braço e conduziram ele para dentro de Damasco. Irmãos, quando Deus tem algo para nós, pode estar certo que Ele vai nos conduzir para o caminho dEle. Nós podemos até pensar em nos desviarmos para um lado ou para o outro, mas Ele vai colocar nós no caminho em que Ele quer que nós andemos. Ele vai nos levar para o lugar que Ele quer que nós estejamos. E a palavra nos mostra que lá em Damasco tinha um profeta, um homem de Deus por nome de Ananias.
E o Senhor foi e falou com esse homem e disse para ele: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor Jesus disse para ele: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado de Saulo, pois ele está orando. Irmãos, Deus falou com o profeta, mandou que ele fosse no endereço em que se encontrava Saulo, e até o que Saulo estava fazendo, o Senhor mostrou para ele, para que não ficasse dúvidas. O nosso Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus de justiça, de verdade, um Deus que abre e mostra, para que não fique dúvidas. O nosso Deus, Ele traz todas as coisas às claras. E enquanto ele estava orando, irmãos, numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que ele tornasse a ver. Então, irmãos, aquele homem que antes perseguia a igreja, estava naquele momento ali parado, esperando por uma provisão de Deus na sua vida. Ele estava esperando que o Senhor enviasse o socorro para ele. E como foi dito, ele estava com os olhos carnais, com os olhos físicos fechados, mas os olhos espirituais estavam abertos, tanto é que ele viu, enquanto ele estava orando, que entrava um homem chamado Ananias e impunha as mãos sobre ele para que ele pudesse voltar a ver. Mas Ananias ficou temeroso, ele tinha medo, porque ele tinha ouvido falar tudo aquilo que Saulo fazia com os servos de Deus, com aqueles que anunciavam a palavra, todos aqueles que declaravam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele ficou com medo de se aproximar. Mas o Senhor disse para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos, Deus, Ele tem grandes coisas para fazer através daqueles que creem. Mas eu quero que vocês saibam que não é fácil. Existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago para fazermos a obra de Deus. Muitas vezes vocês e os demais vê um pregador aqui em cima do púlpito, vê ele anunciando a palavra, vê ele sendo usado pelo Espírito Santo, mas não sabe como é que ele está se sentindo, como é que ele chegou até aqui, o preço que ele paga, porque são tantas as lutas, são tantas as provas que passa um homem de Deus, e muitos olham e acham que está tudo às mil maravilhas, que ele também não é provado, que ele também não sofre, assim como os demais. Paulo, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi injuriado, ele foi caluniado, ele foi difamado, ele foi até enviado para ser preso, mas Deus estava com ele. Deus não deixou com que o pior acontecesse, porque o anjo do Senhor estava ali para guardar. O anjo do Senhor, irmãos, estava protegendo aquele homem, assim como ele protege a cada um de nós também. Se precisarmos parar
penitenciária, num presídio por causa da palavra, pode estar certo que nós vamos cantar dentro da cela, assim como Paulo e Silas cantou. E nós vamos ver a vitória brilhando em nosso caminho. Irmãos, quando nós nos convertemos, como Saulo se converteu, nós passamos a ser diferenciados. Nós passamos a viver uma nova vida. Nós passamos a viver a vida de Cristo e não a nossa. Podemos ver que através desta palavra, o Senhor Jesus, Ele não abandona cada um de nós. O Senhor Jesus, Ele nos formou para servi-lo. E Ele quer, irmãos, que nós façamos como Saulo fez. Mesmo com toda a sua braveza, mesmo com toda a sua autoridade, mesmo com todo o poder que lhe fora dado, quando o Senhor chamou, ele se humilhou diante do Senhor e por isso ele pôde ser transformado num homem humilde, num homem cheio da unção, da virtude e do poder do Espírito Santo sobre a vida dele. E é isso que eu peço, irmãos, para a minha vida, para as nossas vidas, que nós possamos nos humilhar diante de Deus, para que Ele possa nos encher e que possamos continuar, aonde quer que estejamos, anunciando a palavra de Deus, mesmo correndo todo o risco, mesmo risco de morte, porque nós sabemos que nesta vida nós estamos de passagem. O que nos espera é a eternidade. E o que nós fizermos aqui nesta terra, nesta vida, é o que irá determinar onde nós passaremos ela. Então vamos nos esforçar para fazermos a vontade de Deus. Vamos nos esforçar para fazermos tudo aquilo que Ele determinar. Amém, irmãos? Aplaudam ao Senhor.